Imagine o gasto do Estado brasileiro como um buraco cujo os escavadores, digamos assim, as pessoas que estão escavando continuamente esse buraco, concluem: não, ainda não está fundo o suficiente. O gasto do Estado brasileiro hoje é isso, tá? Esse buraco é rasinho, perto do gasto do Estado brasileiro. Nunca se arrecadou tanto neste século e nunca digamos assim, buraco orçamentário foi tão grande. O rombo orçamentário é gigantesco, tá? Eu caminhava, né, pela rua em direção ao supermercado, pensando o que eu vou falar, né? Como é que eu vou analisar um certo assunto, e de repente, opa, tá aqui, ó. Vamos usar esse buraco para explicar a minha ideia, tá? Para explicar o assunto que eu quero abordar. Então é assim, bom, vamos caminhando lá, eu tenho que ir até o supermercado. Enquanto isso eu vou desenvolvendo o tema, tá? Eu vou desenvolvendo, explicando a questão. Bom, como todos sabem, com consequência da reforma tributária, né, o imposto para os aluguéis será uma realidade em 2026, tá? Sem qualquer possibilidade de sonegação. Tudo vai ser feito de uma forma em que será impossível sonegar esse imposto. Porque sabem como é que é? Vocês viram o buraco no início do vídeo, né? O Estado forte, ele precisa de dinheiro. Ele precisa de muito dinheiro para sustentar. Quanto maior o Estado, maior a necessidade de arrecadação, porque os gastos são imensos. Não tem jeito, tá? Nunca se arrecadou tanto, né? Isso nos últimos 2 anos. 2 anos não, já são... estamos em outubro, né? Já são quase 3 anos. E nesses últimos 3 anos, né, os gastos cresceram vertiginosamente. É o Estado forte. A gente tem que observar a questão mais do que do ponto de vista político, do ponto de vista ideológico. Tem que ver mais do ponto de vista ideológico do que político. As pessoas costumam ver a questão política, mas tem que entender a questão ideológica. Temos no poder pessoas que acreditam que o Estado forte é a solução, que acreditam que um Estado gigantesco, mastodôntico, né, é o Estado ideal para promover as melhorias do país. Como é que funciona isso na cabeça deles? Não sei. Só sei que na cabeça deles é assim, tá? Eles entendem dessa forma. Eles entendem isso. Afinal de contas, sem arrecadação, como é que eles vão pagar aquele benefício lá, aquele auxílio gás, né? Como é que vão pagar aquilo para as pessoas? Mas também eu pergunto, caramba, este país é tão miserável, a gente é o quê? Um Bangladesh da vida? Um Nepal da vida? É isso? Que isso? Um Burundi da vida? Em que é tão essencial assim um auxílio gás? Não tem outra maneira de ajudar as pessoas? Vamos dar um patético auxílio gás para as pessoas, né? E assim elas vão achar que de alguma forma a vida delas está melhor? Quer dizer, promover um aumento real da renda do brasileiro, não pensar, né? Não, tudo consiste em auxílios. É desse jeito. Mas para ter o auxílio tem que ter imposto, né? E entra essa questão, né? Imposto sobre aluguéis. E o negócio vai ser sério, porque assim, durante uns 3 anos, eu morei, como se costuma dizer, eu morei de aluguel, né? Eu fui alugado uma casa perto da praia, morei com a minha família, uma casa maior que a minha, porque eu tenho casa própria, né? Lá de boa. Mas, quando a proprietária, né, resolveu aumentar o valor, algo definido em contrato, aí não deu mais, né? Aí não deu mais. E é assim que funciona no mundo real, né? Você aluga uma casa, você paga aquilo que você pode. Se não pode mais, já era, acabou. Aí eu pergunto, o quanto que os aluguéis neste país vão subir com isso?
Porque assim, vamos pegar o caso aqui de Peruíbe. Aqui nesta cidade, né, o que muitos proprietários fazem? Eles alugam a casa, alugam o imóvel. Não vou falar em ponto comercial, vou falar residência, né? Alugam residências que nem essas que estão aqui nesta rua, tá? Para ter uma renda e, de quebra, pagar o IPTU. Que aqui em Peruíbe a gente sabe, não é baixinho, né? Pois é, não é baixo. Eu pago o IPTU na minha casa, né? E, francamente, não é baixo. Aí é que tá. Paga-se o IPTU, a pessoa paga o IPTU usando aluguel. Olha, quanto maior for o IPTU, isso, claro, vai incidir mais, né, no valor do aluguel. Não tem jeito. E agora, essa questão de imposto em cima, olha, é claro que isso vai encarecer o aluguel. Não tem jeito. Não tem jeito, né? Não tem mais, por exemplo, fazer um acordo informal. Porque nessa época que eu alugava uma casa, a residência para onde eu voltei, eu também tinha alugado. Eu também aluguei por um valor muito menor, para não deixar a casa desocupada, sabe como é que é, né? Porque Peruíbe é muito arriscado você deixar a tua casa desocupada, tá? E nem é uma grande casa, uma bela casa, até que o valor, quando eu alugava, era menor. Mas era aquele contrato informal, né? Agora nem isso eu vou poder fazer, porque vai ser sonegação, tá? Porque sabe como é que é, pessoal? É assim que funciona. A gente tem que entender o ponto de vista do Estado. O Estado quer que você pague, porque o Estado precisa. Porque o Estado tem uma imensidão de gastos gigantescos, por ser grande, por ser forte, por ser mastodôntico, e ele precisa do teu dinheiro. A gente tem que ver o ponto de vista do Estado. O pobre coitado chama do Estado, entendeu? Precisa de grana, precisa de muita grana. E aí não importa, por exemplo, se você tenha ou não tenha feito o L. Isso não importa, tá? Não importa, mas eu não concordo com isso. Eu não concordo com o atual presidente e primeira-dama viajarem tanto e gastarem tanto nessas viagens. Gastarem essa montanha de dinheiro. Porque esse dinheiro vem no meu bolso. Vem do teu bolso também, você que tá vendo o vídeo agora. É assim que funciona. Não importa. O que importa é que a gente tem que pagar. E aí também eu pergunto, como é que fica, por exemplo, esta cidade aqui, tá? Em que muitas pessoas alugam seus imóveis para ter alguma rendazinha, né? Sabe como é que é? Como é que fica? Vão subir os valores? É claro que vão. Já não basta a pressão do IPTU, ainda tem essa. E aí eu pergunto, você aí, o peruibense que fez o L, você está satisfeito? Você está contente? Porque a questão, mais do que política, é ideológica. Então os caras pegam uma ideia disfuncional, os caras acreditam que um Estado gigantesco vai resolver os problemas do brasileiro, tá? Coloca essa ideia em prática e então... Pô, peraí, né? Pô, é sério? É sério mesmo? Ai, eu não gostava do outro presidente, eu não gostava dele, ele é feio, ele fala coisa feia, ai. Que babaquice, né, meu? Meu, que coisa babaca do caramba. Mas você tá gostando de pagar mais imposto, né, o peruibense que fez o L? Você tá gostando, né? Nossa, é tão gostoso pagar mais imposto, cara. É tão gostoso essa situação absurda e real em que estatais que tem bilhões de prejuízo. Você viu o prejuízo dos Correios? Você viu só quanto que a gente vai ter que pagar? Né? Estão falando em... Como é que é? Fazer um empréstimo de 20 bilhões? Assim, empréstimo de 20 bilhões? Mas que negócio é esse? Aí eu penso em 20 bilhões, eu penso... Caramba, qual que é a fortuna do Elon Musk, hein? Ele tem mais que 20 bilhões, mas... Peraí, caramba. Será que aqui no Brasil tem 20 bilhões de riqueza? Será? Quanto que era o dinheiro do Silvio Santos? Não é possível, cara. Sabe, é tão absurdo. Fico pensando assim, mas não
Não é sério. Não pode ser real. E tem pessoas que acham que é tudo normal. Pô, peraí. Caramba. Sei lá. Como assim? Poxa, o quanto que isso vai custar para essa cidade? Quer dizer, cria-se um cenário em que os aluguéis, não apenas aqui, mas do país inteiro, tem que ficar proibido sobre as pessoas. Porque é custo, é dinheiro. É custo. Tá? Pô, peraí. Não tem jeito. Poxa. Caramba, é uma situação extremamente prejudicial. E tudo por quê? Por causa de uma ideologia que não funciona. Por causa de ideias disfuncionais. Ideias que são economicamente e, consequentemente, socialmente disfuncionais. Tá? É isso. Não tem como. O proprietário vai ter de cobrar mais. E quem aluga, como é que fica? E quem, vamos supor, precisa alugar, né? Porque eu tinha pra onde voltar. E quem não tem pra onde ir? E quem, sei lá, não tem uma segunda opção? Qual que seria a segunda opção? Dependendo de onde a pessoa mora. Uma favela, é isso. Tem gente que aluga pra sair da favela. O cara mora, sei lá, mora em uma favela em São Paulo. Tá lá, aquela vida difícil, subemprego. Aí o cara, vou falar de uma realidade que eu conheço. O cara faz o concurso público, ele passa a ganhar mais. Não é o suficiente para ele comprar uma casa, mas é o suficiente para, sei lá, ele alugar um imóvel. Aí ele vai lá, ele aluga um imóvel, tá? Perto do local de trabalho dele, ele consegue isso, tá? E não é o suficiente para ele comprar uma boa residência, mas é o suficiente para ele alugar uma casa. Tá lá, ele alugou, sei lá, um apartamento, tá lá. É isso. Pronto. Tá lá, tem a residência dele. Quer dizer, não é dele. Aí tá alugando, tá lá. Aí começa a criar uma situação como essa, em que o proprietário não tem jeito, o proprietário precisa cobrar mais, tá? Ele precisa. E aí como é que fica? O sujeito vai fazer o quê? Vai voltar pra favela? É isso? Vai voltar a morar naquele lugar que ele não quer morar, do qual ele não tem saudades, tá? Não tem saudades, é alguém que não gostava daquilo e fazia por necessidade. Vai ter que voltar pra trás. O cara tem emprego, tem um emprego estável, tá? Não é nem desempregado, mas ele vai ter que voltar pra trás. Pô, pelo amor de Deus, cara. Pô, por favor. Isso já está acontecendo em todo o país. Já está acontecendo. Eu, graças a Deus, tenho uma casa no centro de Peruíbe, tá? Então eu pude voltar, tá? Eu pude voltar pra minha residência original, porque a situação vai ficando difícil. Foi ficando difícil, sabe como é que é, né? Desde 2023, aquela piora da situação em escala nacional. Não tinha jeito. Tava apertado para pagar o aluguel já. Sabe como é que é, né? Os preços nos supermercados, aquela maravilha, né? O proprietário também teve que aumentar e vamos pular fora. Vamos voltar. Eu tinha para voltar. E pessoas que não tem para voltar. Isso está acontecendo em todo o país. Vai ficar pior em 2026. Aí eu pergunto, né? Pro pessoal de Peruíbe que fez o L. Sim, eu vou falar assim. O pessoal de Peruíbe que fez o L. Pô, pessoal. Bacana, hein? E aí, turma? A turma aí tá satisfeita? Tá contente? Ah, é? Tirou o inelegível do poder. O inelegível é mau. O inelegível sabe como é que é, né? Aquele cara malvado. É? Malvado. Malvado mesmo, será? Será que é tão ruim assim? Bom, eu sei de gente que resolveu não votar nele por causa de concurso público. Porque ele não estava mais fazendo concurso público federal. Pra quê? Pra cortar gastos federais.
Então vamos cortar gastos federais, vamos buscar colocar as contas no azul. Aí o que acontece? Vamos parar de fazer concurso com o bolo federal. Ai, como é que pode? E agora? Como é que vai ser pra mim? Eu queria tanto aquele cargo lá. Aquele cargo que paga, sei lá, 15 mil reais. E agora? Ai, não vou votar nesse cara não. Ai, não vou votar mais. Ai, senhor. Meu, eu quero analisar a questão do ponto de vista ideológico. Mais do ponto de vista ideológico do que dessas frescuras aí. Qual que é o sentido de acreditar que quanto mais o povo paga imposto, vai ser melhor? Qual que é o sentido disso aí? Porque é o que está acontecendo. As pessoas estão pagando mais, mas, francamente, a gente está vendo esses gastos repercutirem a favor da população? Quando eu falo desses gastos, me refiro ao nosso dinheiro, né, sendo gasto por esse Estado, né, digamos assim, devorador dos nossos recursos. Estamos vendo uma melhora real ou não? Está tendo uma melhora real? Ela está? Está acontecendo? Você está sentindo que a tua vida hoje, no sentido, sabe, tá melhor do que 2022? Você acha que as coisas estão melhorando? Você está pagando mais imposto. O Estado brasileiro está fazendo mais por você? Quando eu falo Estado brasileiro, me refiro à esfera federal, à esfera estadual e à esfera municipal. Está melhorando? Você está pagando mais IPTU? Você acha que está melhor? Tá? Isso o país todo, tá? Agora tá falando do país inteiro. Se você mora no Rio Grande do Sul, você acha que quando a prefeitura te cobrando mais IPTU do que, sei lá, 2, 3 anos atrás, tá melhor pra você? Você, sei lá, mora no Paraná, tá melhor pra você? Você mora no Mato Grosso, tá melhor pra você? Seja lá onde você more, no Acre, em Pernambuco, está melhor pra você pagar mais imposto? Eu acredito que a resposta seja não, tá? Eu acredito que não. Mas muita gente não vai concordar comigo, tá? Puro grupo político, né? Porque admitir que não melhorou é admitir que fazer o L não foi uma decisão inteligente, tá? Isso aí não é nem idealizar o presidente anterior. Não é nem dizer, nossa, ele é melhor, bonzão mesmo. É apenas colocar um fato. Os caras pegam uma ideologia que não funciona, pegam um conceito que não funciona, do tipo, vamos cobrar bastante, vamos gastar pra caramba, tá? E o povo vai reconhecer isso, o povo vai ver que as coisas estão melhorando, botar esse negócio na prática, e aí? Funciona? Tá funcionando? Você vai votar na reeleição do atual presidente por causa de gás? Um gás que na prática você vai pagar? Porque você paga imposto? E bastante? Ah, mas fizeram aquela isenção pro pessoal que ganha até 5 mil reais. Pois é, eu ganho menos de 5 mil reais. Então eu sou beneficiado, certo? Só que, como eu disse já no meu áudio várias vezes, eu pago IPTU. Eu pago imposto, e não só IPTU. Pago muita coisa. E aí? Essa isenção vai me beneficiar mesmo? É sério? Fica uma piada. Sabe o brasileiro que não quer pensar profundamente? Não quer raciocinar? Então. Tem brasileiro que não entende. Eu faço esse áudio aqui, 5 minutos de áudio, o cara já começa a doer a cabeça, né? Tipo aquele brasileiro lá que prefere outras plataformas de vídeo. Ai, o vídeo tá longo. Ai, eu não consigo. Ai, vou correr pra aquela plataforma ver musiquinha. Fica vendo aquelas musiquinhas, ver aqueles trouxas dançando. Vai lá. Mas não pense. Não raciocine. É apenas uma análise lógica. Só isso. Só isso, mais nada. É dose, viu? Ai, deixa eu ir lá. Deixa eu ir no mercado.
comprar umas coisas que eu preciso. E dando graças a Deus que eu não pago aluguel. Não pago mais aluguel, porque ó, ano que vem vai ficar pior, viu? E aí não adianta eu ser isento, tá, do imposto, né? Porque aquela questão do, né, declaração do imposto, né? Porque eu ganho menos de 5 mil reais. Nossa, graças a Deus que eu não ganho menos de 5 reais. Ah, dá licença, pô. Ai. Essa turma que fez o L, viu? Pelo amor de Deus. Nesta cidade, então, o quanto que Peruíbe tende a ser prejudicada por isso. Falo isso abertamente. Vocês viram a quantidade de casas que tem por aí? Em que os proprietários, muitos dos quais nem moram aqui, né, precisam alugar para pagar o IPTU? Para pelo menos garantir o IPTU? Ter uma renda, porque a casa é um investimento, né? O cara mora em São Paulo, certo? Com muito sacrifício, comprou uma casa aqui, tem que tirar o dinheiro disso, tá? Às vezes nem vem pra temporada, né? Aí pensa, vou alugar. Pô, aluga por quê? Aluga porque precisa, pô. Porque precisa, é o direito dele, é dele, tá? E aí tem essa. Aí as coisas vão ficando cada vez mais difíceis, tá? Pra ele e pra quem no fundo precisa. Tipo o exemplo que eu dei lá do cara que aumentou a renda, só que a renda ainda não é suficiente para ele comprar um imóvel, ele tem que morar de aluguel, né? É isso. Muitas vezes um coitado, né, que vai de ônibus pro trabalho, né, entendeu? Que compra pizza de 30 reais no supermercado porque não tem pra pedir pro telefone, sabe? É mais caro, né? Entendeu? Que no lugar de refrigerante toma aquele suquinho de pacotinho, sabe? Enfim, um cara assalariado, né, que nem a classe média, mas sabe como é que é, né? Tem suas limitações orçamentárias e são ainda mais agravadas, né, por um governo incapaz, por um governo que arrecada e ainda assim não consegue fechar o famigerado déficit fiscal. Por quê? Porque só sabe gastar mais. É isso aí, pessoal, presta atenção. Nossa, 22 minutos de vídeo. Quem é que vai ver tudo isso? Ah, eu não sei. Mas é isso aí, até mais.